Recentemente assisti a uma entrevista onde os entrevistadores estavam conversando com um médico a respeito da acupuntura. Perguntavam se ele saberia explicar como a acupuntura funciona. O médico então deu uma explicação sobre como a acupuntura vem obtendo excelentes resultados no tratamento das dores. E que existiam muitas teorias que buscavam explicar esses resultados. Uma das explicações mais aceitas é que a inserção das agulhas estimula a liberação de endorfinas, substâncias naturais do corpo que atuam como analgésicos. As endorfinas reduzem a percepção da dor, trazendo alívio. A acupuntura parece ativar fibras nervosas específicas que enviam sinais ao cérebro. Esses sinais podem inibir ou bloquear mensagens de dor enviadas por outros nervos, o que reduz a sensação de dor. Esse processo é semelhante à forma como analgésicos funcionam. Outra hipótese é que a acupuntura influencia o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. Ela pode desencadear a liberação de neurotransmissores como a serotonina e outros químicos que modulam a dor e a sensação de bem-estar. A medicina ocidental aborda a acupuntura com base em evidências científicas e pesquisas modernas, tentando explicar seus efeitos no alívio da dor por meio de vários mecanismos biológicos. Ele também buscou dar explicações sobre como um ponto aplicado em uma parte do corpo pode provocar uma reação em uma parte distante do local da aplicação. Por exemplo, uma agulha aplicada em um ponto localizada nas mãos pode ajudar a reduzir as dores na perna de uma pessoa. Ele explicou este efeito através da teoria de reflexos neurológicos. Certos pontos do corpo, como nas mãos ou pés, são considerados áreas reflexas, ou seja, podem ter ligações com outras partes do corpo através de caminhos neurais reflexos. Quando um ponto reflexo é estimulado com uma agulha, ele pode desencadear uma resposta neurológica que modula a dor em uma área diferente. Isso está relacionado a como diferentes partes do corpo compartilham vias nervosas. Além disso, quando uma agulha é inserida, o corpo responde liberando neurotransmissores e outras substâncias químicas que ajudam a aliviar a dor e melhorar a circulação. Essas substâncias, como endorfinas, serotonina e outros moduladores da dor, não atuam localmente, mas podem ter efeitos sistêmicos, melhorando a percepção da dor em partes distantes do corpo. E este efeito também poderia ter relação com a teoria do controle do portão. Essa teoria, desenvolvida em meados do século XX, sugere que os sinais de dor no corpo são modulados por um portão no sistema nervoso central. Quando uma agulha é inserida, ela estimula fibras nervosas que enviam sinais rápidos ao cérebro, potencialmente fechando o portão que permitiria a passagem de sinais de dor mais lentos e intensos vindos de outras áreas do corpo. Em outras palavras, a inserção de uma agulha em um ponto pode ativar fibras nervosas que bloqueiam ou reduzem a percepção da dor em uma área distante. Achei a entrevista que ele estava dando muito interessante. Todas as explicações que estavam sendo apresentadas eram muito coerentes e lógicas, dentro de uma explicação científica e do ponto de vista na medicina ocidental. Mas ele focou todas as explicações para o tratamento de dores. Justamente onde estas explicações fazem mais sentido. Contudo, a acupuntura sempre apresentou outros resultados para os quais estas explicações são insuficientes. Vou explicar melhor. Um dos casos que eu atendi foi de uma paciente, com cerca de 35 anos, que veio a mim com quadro de fortes dores musculares. Ela já havia passado por vários médicos, inclusive acupunturistas. Porém o resultado dos atendimentos eram muito fracos ou temporários. Ao conversar com a paciente, notei que as dores que ela estava apresentando tinham relação com algumas alterações nos elementos fogo e terra. Estas alterações estariam ligadas a um fator inconsciente. Vale ressaltar que a paciente não disse exatamente que havia um problema que ela desconhecia, mas as alterações nesses elementos me indicavam algum tipo de perturbação que atingia a paciente sem seu conhecimento. Não vou explicar agora o caso em detalhes,
pois já o apresento nos estudos de casos que publico no Clube de Estudos de Acupuntura. Mas iniciei um tratamento que envolvia pontos para o tratamento das dores musculares, mas também outros pontos que permitiriam a paciente a buscar fatores inconscientes que pudessem ajudá-la em seu tratamento. Mas não disse a ela que estava aplicando esses pontos. Apenas disse que estaria usando pontos que iriam liberar energias associadas às suas dores musculares e que ela me relatasse, na próxima sessão, qualquer mudança que ela observasse, mesmo que não tivessem relação com as suas dores. Uma semana depois, em uma nova sessão, a paciente retornou dizendo que suas dores musculares não haviam diminuído muito, mas que elas haviam na verdade piorado. Mas uma coisa que chamou atenção para ela foi que as dores estavam piorando apenas quando ela estava em sua casa. E somente quando ela estava dentro de um cômodo que havia se transformado em um escritório. Eu perguntei a ela o que era esse cômodo antes de ser um escritório. Ela me disse que era um quarto de hóspedes. E não entendia por que aquele cômodo poderia gerar uma piora no seu quadro de dores. Percebendo que havia provocado uma alteração no fluxo de energia da paciente, repeti o mesmo tratamento, com os mesmos pontos. Mais uma vez, pedi para a paciente me relatar no próximo atendimento qualquer tipo de mudança. Na sessão seguinte, a paciente voltou dizendo que tinha uma revelação sobre seu caso. Ela disse que havia ficado muito intrigada, pois as suas dores musculares estavam diminuindo, mas, quando ela estava em casa, e principalmente naquele cômodo do escritório, as suas dores voltavam. Ela disse que ficou curiosa e foi conversar com a sua mãe. E foi então que a sua mãe lhe disse que aquele cômodo era um quarto onde ficava o seu tio materno. E ela já sabia que a sua mãe não se dava muito bem com esse tio. Mas ela não sabia o porquê desse desentendimento. Mas foi apenas nesse momento, quando ela foi conversar com a sua mãe, que então ela lhe revelou que havia flagrado seu tio tentando abusar dela. Por isso ela o havia expulsado da casa e transformado o quarto em um escritório. A paciente disse que ela não se lembrava de nada disso. Ela era apenas uma criança muito pequena na ocasião. Mas aparentemente essa lembrança havia ficado marcado em sua mente. E o mais surpreendente para ela foi que, após essa revelação, suas dores musculares diminuíram drasticamente, a ponto de serem apenas um incômodo suportável. Sabendo agora destas informações, alterei o tratamento para atender não apenas o problema das dores musculares, mas do trauma que estava associado com o seu problema físico. A medicina ocidental pode nos apresentar explicações plausíveis e científicas para os resultados obtidos pela acupuntura. Contudo, ela ainda não consegue explicar como alguns pontos de acupuntura podem atuar e provocar ações como as descritas nesse caso apresentado. Mas eu creio que com o avançar dos estudos na medicina ocidental poderemos encontrar algumas respostas. Mas muitas perguntas ainda ficarão sem respostas.